Olá, futebotequeiro, tudo bem aí? Hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto que já foi diversas vezes debatido por muitos programas esportivos e já faz muitos anos que isso acontece, mas até hoje essa discussão, até certo ponto, parece já batida, mas ela permanece, que é sobre o campeonato, a fórmula do campeonato brasileiro, qual tem que ser, se é o campeonato de pontos corridos ou se é o campeonato de mata-mata, né? Eu queria já de cara perguntar pro Felipão o que você acha, se você acha que é uma fórmula que tem que ser, porque a gente vê muitos dirigentes ainda já pedindo a volta do mata-mata, talvez dirigentes que não vislumbrem ver seus times ganhando campeonatos. A televisão se mostra muito a favor dessa volta do mata-mata por uma questão muito de audiência. Eu queria saber um pouco de você, o que você acha? Eu particularmente, Rodolfo, eu gosto muito do pontos corridos. Acredito que o pontos corridos ele premia talvez não o melhor time no quesito futebol, assim, jogando futebol vistoso, por exemplo, mas acredito que ele premia mais o time mais regular, o time mais competitivo, digamos assim, nos jogos. Mas acredito que o futebol brasileiro ainda está muito atrasado para conseguir ter um campeonato de pontos corridos regular. Acredito que os dirigentes precisam, como você falou, os dirigentes precisam mudar muito a mentalidade. O calendário também precisa se adequar à Europa, por exemplo, para você poder se planejar. E enquanto isso não acontecer, a gente vai continuar tendo um campeonato meio capenga. Assim, esse eu acho que é o grande ponto da discussão, porque eu particularmente detestaria se voltasse o mata-mata. Acho que não é o caminho. Não. Eu acho que o campeonato de pontos corridos é um grande salto que a gente teve no sentido de reformulação do campeonato do futebol brasileiro, transformá-lo nele num futebol, num produto mais atraente. Mas você tem hoje um campeonato que é muito moderno para uma estrutura totalmente capenga, porque veja, hoje você começa o campeonato, primeiro que ele já não dura o ano inteiro como acontece na Europa, então isso faz com que ele se torne 38 rodadas muito mais esmagadas, jogos perto de jogos, times com pouquíssimo tempo para se preparar para os jogos. Esse já é um ponto que é bem complicado. O segundo ponto, você começa o campeonato hoje mais ou menos em maio. O time que joga Libertadores, ele já não prioriza o Campeonato Brasileiro, porque ele está priorizando... Perde umas 5 rodadas. Já perde por aí. E aí depois disso, você tem um campeonato que pode ser totalmente corrompido, entre aspas, por uma janela europeia. Porque a janela da Europa abre em julho e dura até agosto, são 2 meses de janela, e você pode ter uma debandada, como tivemos esse ano, 2015, com o São Paulo, que perdeu 8 jogadores para a janela. E tinha 2 times antes e depois da janela. Então é um campeonato que você começa sem saber muito bem o que vai acontecer no final. E aí você não consegue fazer o principal, que é a ideia do campeonato de pontos corridos, que é se planejar. O campeonato de pontos corridos ele premia essa regularidade, mas você só consegue atingir uma regularidade necessária de acordo com o seu tamanho. Olha, meu time tem um orçamento de tanto, ele vai brigar para ficar entre os 8, então eu vou me planejar para isso. Mas como eu vou fazer isso se de repente um jogador do meu time começa a ir muito bem, como o Renato Cajá na Ponte Preta, começou o campeonato muito bem? É impossível. E aí você perde o jogador e o campeonato começa a se modificar ao longo do tempo e aí vai se tornando não um campeonato de regularidade, mas um campeonato de sobrevivência. Quem conseguir sobreviver melhor a essa demanda, ela acaba... Mas você acha que é possível a gente melhorar, por exemplo, a questão mata-mata? Você acha que a TV estaria disposta a fazer um campeonato mais saudável, por exemplo, um ponto corrido diferente, com um calendário diferente, um mata-mata diferente? O que você acha? Cara, assim, a TV eu acho que ela não pode ser o ponto que vai decidir o que vai ser no campeonato do futebol brasileiro, porque a TV ela não visa... Mas atualmente é ela que decide. Não, mais ou menos, porque se dependesse também da TV, a gente já teria um campeonato de mata-mata e os clubes, muitos clubes deram uma segurada, bateram o pé e a CBF, a função dela é também, mais do que ouvir a TV, é ouvir os clubes. E assim, a TV, se a gente partir do pressuposto que ela se preocupa, em suma, com a audiência, esse não é o mote para um campeonato equilibrado, porque existem critérios, né, que a TV simplesmente abandona em prol de audiência, né? Então,
eu acho que a TV tem que estar em segundo plano nisso, assim. Eu acho que os clubes têm que se unir. E aquela velha história, os clubes unidos, você vai ter um campeonato mais atraente, porque você vai conseguir bater o pé junto com a CBF, e a CBF vai ser obrigada a ouvir a Primeira Liga, que agora está surgindo, que é essa Sul Minas Rio. É uma prova disso, de que através de reuniões é possível, ainda mais no momento de fragilidade que vive o Marco Paulo Del Nero, a CBF. Então acho que a gente precisa de uma grande bandeira para, pelo menos, salvar o futebol brasileiro. Acredito que eu ainda não vejo um cara para ser esse salvador da pátria, assim, para reformular todo o nosso futebol e, como você falou, trazer uma liga de volta, fazer uma liga totalmente saudável. Você tem alguns caras que têm personalidade para isso. O Calil, que tomou a frente da Primeira Liga, é um cara que, pô, tem uma baita de uma personalidade, um cara, pô, conhecido. Agora, é um cara que também, em suma, costuma pensar primeiro no dele, né? Assim como o Andrés. A questão dos interesses é muito forte no Brasil. Achar um cara que consiga administrar tudo isso de uma maneira coletiva, eu até agora não conheço. E aí... E qual que é o seu campeonato preferido? Não, eu prefiro o campeonato de pontos corridos, é o grande... Eu acho que assim, um ano de futebol, ele já tem vários campeonatos de mata-mata. Uma Copa do Brasil, pô, um campeonato delicioso de assistir, a gente tem acompanhado agora. E pô, tá uma delícia assistir a Copa do Brasil, jogos de mata-mata. Não tô dizendo que eu sou contra o mata-mata, porque a Copa do Mundo é uma delícia também nesse formato. Agora, é muito importante, é até imprescindível que você tenha um campeonato de características de ponto corrido no ano do seu futebol, desde que você tenha uma estrutura pronta para isso, né? E eu acho que é mais ou menos isso. Acho que pelo menos um mata-mata no nosso futebol precisa reformular. Não, com certeza. Paulistão. Não, isso aí não dá. Isso aí, fora Paulistão, acabou o estadual. Essa nossa... Vamos fazer uma hashtag acabou o estadual. Você aí compartilhe com a gente. Volta Rio São Paulo. Volta Rio São Paulo, volta qualquer coisa, mas Paulistinha, Carioquinha, Gauchinho, não dá mais. Mineiro. O meu time ganhou o título mais importante num Paulistão, que é comemorado até hoje, mas aquele Paulistão não volta mais. Não volta, acabou. Aquele formato não volta mais. Bom, então é isso. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar um joinha, porque isso ajuda demais na nossa divulgação. E também, se você não está inscrito, se inscreva no canal, porque aí, conforme formos publicando novos vídeos, vocês vão sabendo em primeira mão. Beleza? Então é isso. Grande abraço. Um abraço.